Eu queria primeiro, antes da gente fazer um agradecimento ao pessoal da linha que me mandou na Páscoa, ovo de Páscoa, e justamente os sabores que eu amo, veio um pra mim e um pro Rodrigo. Mas o meu preferido é esse aqui, que é o Cookie and Cream, e o Rodrigo ficou com esse aqui, que é recheado de mousse de chocolate. Maravilhoso! Muito obrigada, Línia, Carlinhos, pessoal da Linha Alimentos. Nós amamos. E pro Rafael não teve, porque ele não tá aqui. Então, não dava pra mandar lá pra Portugal. Beijo. Chamar aqui nosso Molinari. Perri tá aí. Olá, Molinari. Tudo bem? Boa noite. Boa Eu dessa noite, me ouve bem? te ouço super bem. Deixa eu tirar os óculos. Te ouço super bem. E da última vez que eu te apresentei, nem faço pauta, Uhum. né? Porque já te conheço tanto que Uhum. nem fiz pauta. E aí acabei depois, quando eu fui dar uma olhadinha, eu falei, esqueci de falar que ele é um dos fundadores da Food Consult, né? Então estamos aqui nessa noite. Prazer estar com todo mundo. O Molinari é nosso amigo, conselheiro e consultor, especialista. Fã Ah? e fã. E fã, especialista em food service. É um prazer estar aqui de novo com ele. E dessa vez eu botei uma pautinha para gente, Molina, porque só para a gente não se perder do que a gente falou da outra vez e para a Legal. gente poder Tá dar bom. uma organizada. Claro. Então, assim, 19h01, acho que... Eu acho que a gente podia pegar, talvez, Carla, só enquanto mais algumas pessoas entram, falar talvez em 2 minutos só um pouco do que a gente... Fazer um resuminho do que é o ambiente, talvez do que a gente encontre aí pela frente, pelo ano. E aí, quando passar mais uns 2, 3 minutos, a gente dá a largada para valer no dia de hoje. Maravilha. Então tá bom. Pode ser? Tá. Tudo bem. Então Então, eu vou... primeiro... Ah. Pode falar. É bom que já, aí todo mundo vê que não tem nada, não tem casadinha aqui combinada, né? Fala, eu Não, mas começo? não, eu ia só fazer um comentário rápido, né? Eu acho que a gente falou no encontro da semana passada. Bom, primeiro, baita satisfação estar outra vez aqui, né? Eu acho que faz parte de como a gente acredita que os negócios aconteçam melhor. O tema colaboração, o tema integração, o tema parceria, né? Sim. Eu acho que todas essas palavras bonitas, né? E muita gente usou de uma forma um pouco banal nos últimos anos. Essas palavras foram muito testadas recentemente, né? Acho que a crise obrigou a gente a se unir mais, um entender um pouco mais o papel do outro no mercado e contribuir mais, colaborar mais, como forma, primeiro, de sobreviver e depois de prosperar. Então, eu fico muito feliz, né, além de estar há alguns anos já ao lado da Arco Foods, que é um prazerzão, mas fico muito feliz de ter nascido na Arco Foods, ter nascido da equipe de supervisores, da área comercial, da área que você pilota, né, Carla? A iniciativa de querer pegar alguns momentos e compartilhar um pouco de pensamento, de informação para ajudar os parceiros da gente, os clientes da gente, a atravessarem esse maremoto, né? Então, acho que isso é muito legal. E a gente falava na live da semana passada muito mais sobre cenário e perspectivas, e arredondando um pouco, o que a gente falou esse é um ano em que a gente vai ter uma queda do tamanho do mercado inevitavelmente, no mínimo por conta da gente já estar a essas alturas praticamente 2 meses com o mercado praticamente fechado, ainda com uma perspectiva de mais algumas semanas para a reabertura, e também porque ele vai ter uma curva de recuperação lenta. Então, a conversa de hoje, que a partir de agora você passa a pilotar, né, Carla? A conversa de hoje é muito embasada na ideia de que a gente vai precisar se planejar, se reorganizar, ajustar um pouco a pontaria, diversificar um pouco para atravessar pelo menos 6 a 8 meses em que o mercado provavelmente ainda esteja abaixo do que ele era no ano passado, né? Então, acho que esse é o esforço
que a gente está tentando, junto com a Cofoods, ajudar a levar um pouco para o mercado. Mas acho que era só para fazer uma amarração do que foi o papo da semana passada para a gente ir para essa semana. Né? Por falar nisso, todo mundo super elogiou, super comentários, principalmente a respeito da forma como você fala, da forma como você conduz o pensamento. Muito cliente, muito fornecedor, então legal. a gente teve feedbacks Eu acho muito que essa é a ideia. A ideia é, se for útil, né, se gerar valor para eles, já valeu. Tem que ser útil, né? Então eu vou bater um pouquinho aqui na minha pauta para gente, tá gente se guiar e aí eu não fazer aquelas pegadinhas com você. Porque Fechou. Espontâneo é mais legal. Também tem isso, né? Legal. Vamos lá, só para também deixar todo mundo na mesma página. Nós vamos falar hoje, então, mais profundamente de delivery, certo? Uhum. O perfil do consumidor de bares, restaurantes e afins, e aí, consequentemente, o perfil de cada elo da cadeia, o distribuidor e a indústria, né? Como é que... Mas acho que são duas pontas, né? Como é que eles vão se relacionar, né? Como as três pontas juntas e, principalmente, que é o mais importante que os três têm que estar olhando é o cliente final dos nossos operadores e clientes. Então, acho que esse é o principal... Cidades turísticas estava dentro da ideia, já foi respondido na semana passada. Não, mas vamos resgatar, não tem problema nenhum. Vamos falar dele, vamos falar outra vez. Eu reforcei ele aqui, principalmente porque esse veio do time do interior, que faz muita cidade turística. Claro. E a gente, justamente porque eu quero gerar valor no que eles fizeram, né? Então, acho que... Claro. Uhum. Já falamos desse assunto. Sobre a live da semana passada, os assuntos que você comentou aí no início, quem tiver interesse de ver, porque só está vendo hoje, tá lá no Instagram da Arcofoods. Aproveitem todos para seguir a Arcofoods. Se gostou, dá um like. Eu tô tentando fazer igual o Molinari também tem um canal no YouTube, aproveitando, sabe, as coisas vão lembrando, eu vou... Boa. Molinari tem um canal no YouTube, vale super a pena, acho que para as três pontas, acredito que para as três pontas, tanto para a indústria quanto para o distribuidor e para o operador de food service. Também pode entrar lá, vai ter muito conteúdo bom, aproveita, segue, dá um like. Tô ficando uma marqueteira, né? Boa. E aí, vamos começar pelo primeiro ponto? Claro. Conforme eu vou tentando ler aqui as perguntas para a gente também, se de alguma pergunta, eu entro com você, tá bom? Claro. Então, vamos lá. Primeira delivery. Vamos falar um pouco de delivery? É isso? Tá. Isso. Então, vamos lá. Eu acho que é sempre legal a gente começar, quando começa a falar sobre delivery, a gente entender que o delivery não é uma invenção da Covid, né? Então, o delivery não surgiu com a Covid. Aliás, o delivery surgiu há mais de 4 décadas, né? É que a tecnologia vai transformando um pouco a forma das coisas acontecerem. E, às vezes, quando a gente fala de delivery, parece que delivery é só marketplace, é só aplicativo. E não é, né? Na verdade, o delivery, mesmo o take-out, né? O retira, ele existe há décadas, né? Pelo menos 4, talvez 5 décadas no Brasil. Eu tive outro dia uma informação de que a primeira operação de delivery, como a gente conhece, acontecia no Brasil no comecinho da década de 50. Ou seja, teoricamente, há 70 anos atrás já tinha gente que pegava, fazia uma encomenda ou pedia para que alguém entregasse na residência, no escritório, o que quer que seja. Então, delivery é uma coisa antiga. Estávamos por aqui. Eu quase. Mas vamos lá. Mas por que eu estou falando isso? Para tentar situar um pouquinho em que o delivery ele vai se transformando ao longo do tempo e, por exemplo, no ano passado, o delivery era alguma coisa como 8,5% de tudo que o food service vendia. Toda essa área de alimentação fora do lar vendia no Brasil. Que é importante, mas não é a parte predominante do food service, né? A parte predominante do food service, especialmente no Brasil, é o que se consome no salão, o que se consome na mesa, o que se consome no balcão, na mesa que está na calçada,
e assim por diante. Essa é a grande parte do mercado de food service há décadas no Brasil, né? Aí o que começa a acontecer é que de alguns anos para cá, existe uma revolução tecnológica transformando a forma do delivery acontecer e transformando o delivery numa coisa cada vez mais fácil, cada vez mais ágil, cada vez mais diversificada, etc. E o delivery cresce. Vai crescendo, o delivery online cresce muito, quase que dobra a cada ano, e isso faz com que delivery, de uma forma geral, cresça 2, 3 vezes mais rápido do que o crescimento do mercado de alimentação. Mas o buchicho todo que a gente ouve, o que a gente ouve na mídia, o que a gente ouve o que a gente lê na rede social, etc., está muito relacionado, especialmente ao delivery online, que vai mordendo cada vez mais um pedacinho desse mercado. Então, o delivery ele já era um fato antes da Covid. O que acontece é que, por todas as limitações que a gente passa a ter, delivery passa a ser quase que uma das únicas alternativas de operar, e aí percentualmente ele passa a ser quase 100% da operação que está em campo hoje, e a percepção da gente mudou o mercado de cabeça para baixo. E a verdade é que a gente só vai saber mais exatamente quanto que o delivery passa a representar nesse mercado, talvez daqui a um ano, né? Por quê? Porque os estabelecimentos estão fechados, eles vão reabrir, vão começar a crescer, a se recuperar lentamente. E uma coisa que eu tenho discutido muito, que é o tal do novo normal, que eu não gosto muito do novo normal, porque ele acaba sendo usado de uma forma muito errada e muito de modinha, é que vai ter um novo normal, que é agora, no meio da tormenta toda, dessa encrenca toda que a gente está vivendo, mas a gente vai descobrir qual é o padrão de consumo de verdade do consumidor num prazo mais longo, só daqui a 6 meses, um ano. Enquanto isso, o delivery vai representar muito mais do que ele representava no mercado. E para mim, o ponto mais importante que tem que estar na cabeça do empresário hoje é o delivery passa a fazer parte, mais obrigatoriamente do que antes, passa a fazer parte do mix de venda que ele tem que considerar. Então, até, claro, algumas empresas nascem ou se tornam só operadoras de delivery, né? Especialmente ligados a pizza, hambúrguer, a outros lanches e tal, mas muitas se criam para isso, mas no final do dia, o que vai acontecer é que a gente vai ter um mix de venda dos estabelecimentos muito mais diversificado. Eu acho que esse é o ponto importante, que hoje talvez seja só delivery, mas daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai ser um mix de venda no salão, venda no delivery, venda no take-out e outras formas possíveis, né? Então, eu acho que essa talvez seja, olhando um pouco mais para os próximos meses, talvez seja o principal desafio que a gente tem que ter, que é preparar o estabelecimento para mais delivery. Então, visão da gente. Nesse momento, o delivery provavelmente representa mais de 80% do que está se vendendo de food service no Brasil, só que o mercado está desse tamanho, não está do tamanho normal. Não dá para avaliar o delivery no momento atual. O potencial do delivery, né? Não dá para analisar o potencial pelo momento atual. E nem olhar e falar o seguinte, pô, o delivery representa 80% do mercado. Não, ele representa 80% de um não mercado. Porque se o mercado tivesse tudo aberto, não seria 80%. Então, a gente acredita, por exemplo, que a aceleração do delivery, que está fazendo ele talvez mais do que dobrar em relação ao que se esperava para esse período do ano, a gente até brinca que talvez ele esteja crescendo 2 anos em 2, 3 meses, né? Ele depois passa por uma acomodação. Mas eu acho importante assim, o delivery, ele hoje a gente lida com delivery de alimentação, que é o nosso negócio, a gente lida com delivery de supermercado, com delivery de farmácia, com delivery de jogo de loteria, né? Distribuidores. Quem foi? Distribuidores aí também tá apoiando. Distribuidores também, operando no delivery, né? Acho que a própria operação da gente é um exemplo disso, né? A Arco Foods opera no delivery hoje do consumidor final. Então, eu acho que esse trauma todo que a gente
que a gente atravessa faz com que o consumidor esteja exposto ao delivery de uma forma muito mais ampla do que só o delivery de lanche, refeição, etc. Para que é útil comentar isso? Para dizer que o delivery está incorporado na vida do brasileiro, ponto. Então, é diferente falar, o iFood está crescendo, o Rappi está crescendo, o Uber Eats, ou o meu delivery pelo WhatsApp está indo bem. Isso é uma coisa. A outra coisa é dizer, os consumidores, praticamente todos, né, ou a grande parte deles, pelo nosso número aqui no Sudeste, a gente está falando que perto de 75% a 80% dos consumidores já usam delivery para alimentação. Então, é uma penetração muito alta na classe A, B e C. Né? Então, faz parte da realidade. E se eu tenho um restaurante hoje, uma lanchonete, uma pizzaria, uma padaria, é perigoso eu sequer cogitar ter o meu delivery. Porque, uma vez que faz parte da vida do consumidor, ele vai muito rapidamente pensar em pegar um telefone e ou no WhatsApp ou no aplicativo fazer um pedido. Porque ele vai fazer isso para muitas outras categorias de produto, para muitos serviços e etc. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é dizer, considere na sua estratégia que o delivery vai fazer mais parte do mix de venda do que antes. Tá? Até porque, lembrando o seguinte, se o mercado vai estar mais apertado, com volume mais apertado, por quê? Porque o consumidor está com medo da Covid. Vai passar com esse medo por mais um tempo. Porque ele está com a grana curta, porque tem desemprego, tem queda de renda, etc. Se você não estiver preparado para capturar cada situação de consumo do consumidor, alguém vai estar e alguém vai crescer mais do que você nesse momento em que você precisa da receita, você precisa do faturamento. Então, eu acho que assim, a ideia aqui, Carla, é tentar sensibilizar, primeiro, para a necessidade de, no mínimo, cogitar o desenvolvimento de um delivery. E aí eu queria fazer um outro comentário. Né? A gente, há um tempo atrás, a gente falou um pouco sobre a questão de totens de autoatendimento. Isso não vai servir para todo o mercado. Mas quando as principais redes de fast food começaram praticamente todas a implantar totens de autoatendimento, e hoje, numa praça de alimentação, já é super fácil de encontrar um totem, no começo era novidade. Com o passar do tempo, passou a ser muito familiar para o consumidor encontrar o totem de atendimento, de autoatendimento, e até procurar pelo totem de autoatendimento. Onde tem o totem, né? E o ponto é que cada vez que você passa a ter uma base de estabelecimentos utilizando uma nova tecnologia, prestando um novo serviço, o consumidor começa a se acostumar com isso e exigir isso, né? E aí, isso leva a gente para quê? Para a necessidade de não fazer um delivery meia boca. Sim. Seja na forma de fazer o pedido, seja na forma de fazer a entrega e até na forma de embalagem. A gente até semana que vem vai fazer uma live especificamente no setor de embalagens e assim, aquela embalagem, a embalagem ainda pode, por muito tempo, a embalagem de alumínio ou a embalagem de isopor, ela vai usar até porque para um determinado tipo de estabelecimento, um determinado tipo de consumidor, ainda é a expectativa dele. Mas daqui a um tempo não vai ser mais. Ele também vai ter que se sofisticar um pouco mais, porque as referências do consumidor vão evoluindo. Tá? E eu acho que talvez um último ponto para falar aqui especificamente sobre essa sensibilização sobre o delivery, eu acho que tem um pouco a ver com o grande dilema que é delivery. Só sobrou fazer delivery por marketplace, por aplicativo, por agregador, né? Por iFood, por Uber Eats, por Rappi. Uma pergunta que eu queria te fazer. Então faça. Que eu queria que você fizesse o cruzamento entre ter um delivery no marketplace, ter um delivery independente, ou ter os dois. Legal. Não, legal. Eu vou até puxar algum número quando você está perguntando, justamente para dar um pouquinho de número até sobre isso, tá, Carla? Porque eu acho que aí a gente tira um pouco do achismo. Então, vamos lá. Meu cliente Aqui... vai tomar a decisão. Na hora que ele vai tomar a decisão, entra o Sérgio Molinari, munindo ele de informação para ser uma tomada de decisão mais consciente.
como é que o que a gente está lendo hoje sobre isso? A gente tem hoje, aqui no Sudeste, né, para trazer um pouco mais para a realidade do cliente da Arco Foods, né? 64% dos consumidores dizem que fazem pedido de comida através dos marketplaces, desses agregadores, desses nomes que a gente já citou, que são os mais conhecidos e etc. 64%, ou seja, praticamente 2/3 dos clientes compram de aplicativos. Então, respondendo meio que passo a passo, Carla, primeiro, os aplicativos, os agregadores, né, os marketplaces, os iFoods, Uber Eats, Rappi e outros agregadores, eles têm uma penetração muito alta. Então, você não é obrigado a trabalhar com um deles, mas a gente tem que entender que eles são os principais, assim, o tipo de plataforma da qual o consumidor mais se utiliza. Então, quando você está fora deles, não significa que você não vai conseguir vender pelo delivery, que você não vai conseguir praticar delivery, mas você está fora da maior fatia do mercado. Tá? Esse é o ponto. Te interromper de novo, deixa eu só mandar um beijo para uma cliente nossa que entrou aqui, está mandando um oizinho, e ela é super fofa, de vez em quando eu publico um beijo e uma boa noite para a Selma. Desculpa. Mas depois que eu olhei não tinha... Selma Fernandes. Oi? Selma Fernandes. Ela. Legal, Bárbaro, bem-vinda. Então, eu acho que um ponto esses caras são os caras que têm a maior penetração de clientes no mercado. Então, não estar com eles significa ter que pensar uma outra estratégia própria, agressiva, para poder ter clientes. E o meu entendimento é que o maior mérito desses aplicativos é que eles são uma força de vendas muito grande. Não estou discutindo se a taxa acaba com a rentabilidade da gente, não estou discutindo se há transigência ou intransigência, estou só discutindo. Eles são, sim, a força de vendas mais efetiva no delivery hoje. Agora, no segundo lugar, a gente tem hoje no Sudeste o consumidor que pede comida através do telefone do estabelecimento. Ainda o telefone. 34% dos consumidores pedem. E 30% dos consumidores pedem por WhatsApp. Né? Então, eu acho que a gente tem que considerar, e outros 26 pedem através dos aplicativos do estabelecimento. Né? Então, a gente tem 64% dos consumidores que usam os marketplaces, os grandes caras, mas a gente tem outros mais de 80% dos consumidores que usam o telefone do restaurante, o WhatsApp do restaurante ou o aplicativo do restaurante. Então, existe um equilíbrio bom sobre isso. Se eu tirar uma média, Carla, é como se cada consumidor utilizasse, em média, duas fontes diferentes para comprar. Ele compra, em parte, através de aplicativo, e ele compra, em parte, direto do estabelecimento. O que a gente normalmente sugere, né, como reflexão para o estabelecimento? Primeiro, ele tem que construir, não é que ele tem, ninguém é obrigado, né, mas ele precisa construir alguma base de relacionamento com seus clientes. Era um pouquinho disso que eu... Vou até dizer o seguinte. Eu sou perfil dos 3. Eu também. Eu sou de todos, Ninguém tem mais de 100 quilos à toa, no meu caso, né? Eu peço das 3 formas, exatamente. Acaba ganhando pizza na Parmê. Você vai pedir uma pizza... Sempre pediu pelo telefone. Vai ligar, vai meter a mão, vai pegar para fazer pelo telefone. E na semana passada, a gente foi fazer um pedido. O Rodrigo queria comer um hambúrguer numa hamburgueria que a gente sempre está acostumado a comer. Maravilhosa, não tem nada para falar. Não consegui comprar no aplicativo deles. Deu alguma zebra lá que a gente não conseguiu. Aí fomos pro Marketplace. O problema é que, assim, veio, não sei porquê, não sei te explicar porquê, que erraram a mão. Mas erraram muito. E aí eu fui e mandei um feedback, porque é um estabelecimento que trabalha muitíssimo bem, é tudo sempre maravilhoso,
E eu acho que o feedback, ele é positivo. Meu pai já dizia, cliente bom é o cliente que reclama quando está insatisfeito. E se ele Claro, a reclama, é porque ele quer voltar. indiferença... Claro. Ele quer voltar. Então, assim, era o meu caso. Mas acaba que nesse tipo de aplicativo, eu não tive um feedback. E aí eu não sei nem se chega lá na ponta. Também não estou fazendo, ou seja, eu só estou querendo, não estou fazendo propaganda de nenhum dos três modelos, porque todos os três têm vantagens e desvantagens, mas eu estou dizendo que eu sou o perfil de cliente que compra das três formas. E muita gente, né? Eu diria, quando o público é mais jovem, ele tende a comprar mais do agregador, da plataforma diversificada, né? Os gigantes, e mais através de WhatsApp, né? Ou aplicativo. O telefone ele é de um público um pouco mais maduro, né? Mas ainda tem uma penetração importante. Eu acho que vale a pena comentar o seguinte, voltando para o ponto que é uma preocupação muito grande, e que quando chegou a Covid, quando o estabelecimento fechou e quando praticamente só sobrou o delivery, uma parte enorme do mercado se deu conta de que não tinha o telefone e o WhatsApp do cliente, não tinha um Instagram, não tinha alguma coisa, até ainda no Facebook, que talvez seja menos prestigiado do que o Instagram, mas tem uma base enorme de seguidores, né, de pessoas que utilizam ainda o Face. E aí você, de repente, se viu órfão. Eu trabalho há anos e anos e anos e eu não colecionei os meus clientes. E aí, como que eu vou sair vendendo? Como é que eu vou acionar esse cliente? Eu não tenho o WhatsApp dele, ele não me vê através do Instagram, ele não me vê no Face. E agora? Né? Então, talvez a mensagem que, junto com a ideia de desenvolver, de definir como fazer melhor o delivery, vem a ideia de como catalogar, colecionar, conhecer, se relacionar mais com o seu cliente. Vamos aprender. Eu espero que a gente não viva mais nas nossas gerações uma próxima Covid, né? Mas, assim, o mercado vai ser cada vez mais competitivo e ele vai facilitar um pouco mais a vida de quem está mais perto do cliente, mais perto do consumidor. O que a gente está fazendo aqui hoje, vamos combinar, é isso também. É estar mais perto do cliente. Né? A gente selecionou, aqui na família, a gente elegeu 5 ou 6 estabelecimentos perto de casa que a gente resolveu gastar o nosso dinheiro durante a quarentena com os caras que a gente já gostava na região. A gente teve que procurar os 6. Eles não nos conheciam. Se eu chegar lá no salão, ele dá batapinha nas costas, senta na mesa, puxa papo, mas ele nunca pediu, nunca ficou com o meu contato. Se eu não tivesse procurado, ele não ia pegar o meu dinheirinho. Né? Então, eu estou dando um exemplo meu, você está dando o seu, mas no fundo é para dizer o seguinte, você vai ter dificuldade grande de vender através do delivery se você não tiver cliente para quem vender. Sim. Ponto. E essa talvez seja a grande dificuldade que a gente está falando, né? Que é ter base de contato para conseguir originar clientes. E nesse sentido, por isso que o marketplace tem um papel tão importante, é porque ele traz esse cliente para você. O quanto custa eu não vou discutir, mas ele traz esse cliente, ele gera essa demanda aí, etc. Então, é difícil isso, né? Então, fica a dica. Falar em delivery, eu hoje sugeriria que tivesse uma plataforma mista, respondendo objetivamente a tua pergunta. Mais de uma forma de venda. Tá? Algum marketplace eu acho que é necessário, tá? Mas eu acho que o teu canal também é necessário. E a principal dica que eu dou eu acho que a ferramenta WhatsApp tem mais quilometragem como ferramenta do próprio estabelecimento do que o telefone e do que o aplicativo próprio. Fazendo um exercício rápido. Se a gente pegar uma tela de celular hoje, essa tela de celular deve ter dezenas e dezenas de aplicativos instalados. Dificilmente você vai colocar 10 ou 15 aplicativos de restaurantes. Sim. Né? Porque a memória não aguenta, porque você vai ocupar a memória que você ia querer ter um joguinho, ia querer colocar um TikTok da vida e etc. Mas você não vai ter 10 ou 15 restaurantes. Então, das duas, uma. Ou você vai ter um marketplace, isso é o normal, é o padrão, 1 a 2 marketplaces, e você vai ter um ou outro aplicativo de restaurante
Basicamente, se você tem muita frequência de consumir daquele restaurante, é a pizza que você gosta, que você consome o tempo inteiro. Eu também faço isso. Então, de onde eu consumo o tempo inteiro, ou eu vou pegar o telefone, ou vou mandar um WhatsApp, ou vou entrar direto no aplicativo dele. Mas são poucos os estabelecimentos. Então, a competição entre aplicativos eu acho um pouco mais dura, a menos que você tenha muita frequência com o teu consumidor, a menos que você seja muito relevante para ele. Vou dar um exemplo. Pizzarias e padarias têm uma característica mais favorável para ter um aplicativo próprio. Por quê? Porque são dois tipos de estabelecimento que têm mais frequência de consumo. O consumidor compra com muita frequência na padaria e o consumidor costuma ser fiel e consumir com frequência da pizzaria que ele gosta. Então, eu acho que é um pouco, talvez essa a resposta para a tua pergunta sobre como avançar no delivery, né? E aí, Carla, só para fechar um pouco esse tema sobre as questões que são mais importantes no delivery, né? A gente fez uma pergunta para trazer aqui, a gente fez uma pergunta que são quais são os pontos que o consumidor vai levar em consideração na hora de decidir de onde pedir comida. Então, aqui no Sudeste, vamos lá, o item que o consumidor está dizendo que ele mais vai valorizar, né, na saída da Covid, né? Então, porque agora a gente já está quase todo mundo pensando não só nesse momento exato, mas daqui a 2, 3, 4 semanas. Aspecto número 1, no Sudeste, frete grátis. Aspecto número 2, preço acessível e econômico. Eu estou atendendo a todos aos 2 primeiros quesitos, eu estou atendendo. Frete grátis e acessível. Vamos lá. Então, mas o consumidor tá levando muito em consideração isso. Terceiro, sensação de limpeza e higiene da comida. Quarto, promoções, cupons e descontos. E, deixa eu ver aqui o quinto, qualidade e confiabilidade dos alimentos. Ele está me dizendo 2 coisas, sintetizando. Ele precisa, por quê? Porque ou ele está desempregado, ou ele teve uma redução de renda, ou porque alguém na casa dele está passando por isso, ou porque o cunhado pediu dinheiro emprestado, que também é um fator que rouba a liquidez da família. Todo mundo tem um cunhado que pede dinheiro, né? Mas, no final das contas, piadinhas à parte, o brasileiro vai passar por um bom período apertado no caixa, preocupado com a situação financeira dele. Então, não é que ele necessariamente vá comer o pedido mais barato, que ele quer comer barato, que ele quer comer com 10 reais, com 12 reais. Tem uma parcela da população que só vai conseguir consumir se conseguir gastar 10, 15 reais. Mas não é disso que a gente está falando. O consumidor está mais sensível ao valor que ele está pagando. Então, o que ele recebe pelo que ele está pagando. Pode ser que ele compre uma pizza de 50 reais, está tudo certo, mas ele tem que achar que valeu a pena a pizza por 50 reais e que aqueles 50 reais foi um dinheiro bem gasto. Sim. Então, ele não vai queimar dinheiro. Então, ele está sensível ao preço, porque o momento que a gente está atravessando, e eu acho que aí o Rio de Janeiro, São Paulo, são praças em que o impacto de emprego, de renda, está sendo muito forte, né? Então, eu acho que uma porta de entrada pense que aquilo que você vai vender, seja um restaurante mais sofisticadinho, seja uma lanchonete bem simples, o consumidor tem que olhar para a tua oferta, olhar para o que você está colocando dentro do teu delivery e falar, isso é legal, vale a pena, porque essa comida é boa e o preço que está sendo cobrado me parece justo. É mais isso que a gente está falando, até para a gente não confundir e achar que a gente está falando tem que vender tudo na bacia das almas. Não é isso que a gente está falando. A experiência tem que ser uma experiência, também é outra palavra que está na moda, né? Experiência. O legal disso... fala, desculpa. Não, pode falar. Que a gente não, eu acho que o legal de você ter citado a palavra experiência, Carla, é que até 3 meses atrás, a gente vinha num período de anos discutindo sobre experiência de consumo. E sempre a discussão de experiência de consumo era qual era a experiência de consumo no salão, na loja, no estabelecimento. E agora a gente está tendo que discutir qual é a experiência de consumo no delivery. Exatamente. Né?
E aí volta... Tem que ser uma experiência agradável. Tem que ser agradável. Você tem que receber aquilo em todos os sentidos tem que ter sinergia com aquilo que você está recebendo, você tem que se sentir confortável, enfim. É realmente uma experiência, porque é muito frustrante quando você está naquela expectativa de alguma coisa que você já conhece e quando chega não é o que você está acostumado a consumir. E aí, nessa experiência que você está citando, quais foram os 2 elementos de experiência que apareceram mais fortes no delivery? Sensação de limpeza e higiene e qualidade e confiabilidade dos alimentos. Por quê? Porque o que está na hierarquia do que está na cabeça do consumidor, o que está falando mais alto? A sensação de insegurança, a sensação de risco de contaminação, a sensação de que se eu consumir de um local no qual eu não tenho certeza se é seguro, se o entregador tem os seus cuidados, se a embalagem é bem cuidada, talvez eu possa ter um problema sério de saúde, né? Então, a experiência, ela hoje passa muito por isso. E aí eu vou voltar para a minha crítica ao termo do novo normal, né? O novo normal é isso que a gente está falando. E a gente estava lendo um negócio de um antropólogo, um psicanalista antropólogo e tal, que ele está falando que o normal é aquilo que faz com que um grupo de pessoas, né, a população do Rio, por exemplo, se sinta assim, são as características que fazem com que essa população se sinta mais segura e consiga enxergar que é através daquilo que ela vai sobreviver. É uma coisa bem filosófica, bem estudo mais denso e tal, mas no fundo, o que a definição de normal diz e o que a gente vê na pesquisa é a mesma coisa. O consumidor está falando que ele está com 2 coisas na cabeça. Ele quer estar seguro do que ele vai comer e ele quer preservar a situação financeira dele, porque é o segundo maior medo da vida dele hoje, né? Então, quando cada um dos amigos que estão assistindo a live da gente for pensar hoje no novo normal de maio, junho, né? Eu não vou falar do novo normal de 2021, que ninguém sabe o que é. É por isso que eu critico o uso inadequado do tal do novo normal. Para hoje, maio, junho, julho, isso a gente sabe. O consumidor vai agir mobilizado por conta do medo em relação a ser contaminado e por conta da insegurança financeira que ele tem. É isso. Então, qualquer coisa que a gente for fazer que for ao encontro disso, né, vai funcionar mais. Então, se a tua caixa não tiver lacrada no delivery, se o teu saquinho não tiver lacrado, se ele não tiver a impressão de que essa embalagem foi bem tratada e que eventualmente até o entregador não teve nem contato com a embalagem, isso está cada dia mais normal. O entregador chega e ele nem toca na embalagem, você retira a embalagem, né? Então, tem gente que tem muitos deliveries hoje que quando você faz o pedido, você já pode colocar ali sem contato, para o entregador não entrar em contato com a embalagem, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essas coisas em mente. Daqui a um ano, talvez seja um pouco diferente. Talvez a gente possa sofisticar um pouco mais o cardápio, talvez a gente possa sofisticar um pouco mais a embalagem, mais do ponto de vista artístico e visual, do que hoje, que é fundamentalmente pensar muito mais a segurança da embalagem e etc. Quer jogar outra bomba na sua mão. Por favor. Sustentabilidade. Queria saber se nessa pesquisa saiu alguma coisa em relação a essas embalagens. E aí uma coisa muito minha também, né, da experiência, da minha experiência, e também muito pelo que a gente tem ouvido sobre novas embalagens, que isso implica, obviamente, no custo. Mas... Vamos lá, vamos falar do normal. Hoje eu vou pegar o normal para Cristo. A gente passou vários anos em que o mercado não estava bombando, né? Que 2015, 16 e 17 no Rio, por exemplo, tragédia, né? Mas o ano passado já foi melhorzinho e a gente previa um 2020 um pouco melhor. Nessa discussão do normal, se você entende que o normal é o que tem a ver com aquelas coisas que te dão mais segurança, que te dão mais
visão de poder sobreviver e etc., eu ser mais exigente, ou eu ser mais, ser mais consciente em relação a uma série de coisas, como, por exemplo, embalagens sustentáveis, eu acho que ele está totalmente em pauta. Nesse momento, se eu tiver que optar, eu não estou falando eu, Sérgio Molinari, estou falando o consumidor, em grande escala. O consumidor em grande escala, porque se a gente falar do nicho da pessoa que tem já essa consciência tomada, que já vem há anos valorizando as iniciativas de sustentabilidade, hoje, em grande escala, o consumidor está colocando muito acima disso tudo as questões que a gente falou, que são o quê? Segurança em relação à contaminação, confiabilidade, e a questão de ser ou não acessível, caber ou não no meu bolso. Então, a minha visão é que, por algum tempo, o tema, o desenvolvimento, né, a aplicação de todos os conceitos do pensamento sobre sustentabilidade, etc., ela pode perder um pouco de velocidade. Ela pode desacelerar um pouco em troca do que hoje é o prioritário na cabeça do consumidor, que são esses dois fatores que a gente já falou umas 10 vezes. Não vou nem repetir para não ficar cansativo. Então, eu enxergo que a sustentabilidade, talvez ela tenha uma cedida, né? Até talvez para dar acesso a embalagens menos sustentáveis, mas mais viáveis no curtíssimo prazo. E o tema sustentabilidade, quando o mercado sai desse olho do furacão, ou seja, quando o tema medo de contaminação e quando o tema fragilidade financeira diminuam um pouco o grau de gravidade de hoje. Então, a interpretação que a gente tem é mais nesse campo. Eu sei que pode ser um discurso que soe, do ponto de vista de sustentabilidade, um pouco incorreto, não, mas a preocupação... A minha conclusão que fica é, vamos continuar fazendo seleção do lixo. Eu, por exemplo, quando eu recebi embalagem plástica muito, eu vou lá, passo minha aguinha e faço o meu lixo seletivo. Então, acho que se não cabe no nosso bolso agora, nem no nosso bolso, também vai ficar difícil. Para todos os elos, esse tipo de embalagem, o que a gente tem que fazer é o trabalho, o dever de casa. Vamos fazer o lixo seletivo. Não, eu acho que tem um outro exemplo nessa linha, Carla. A cadeia inteira hoje está um pouco quebrada, né? Vou dar um exemplo, assim, a gente mora num condomínio, um bom condomínio, né? E sempre teve coleta seletiva. Por questão, né, por todas as questões de contaminação, até dos próprios coletores, de quem faz a própria separação e etc., a gente adotou, de 2 meses para cá, né, 250 moradores, adotou como prática interromper a coleta seletiva. Porque na cadeia do condomínio para fora, não está nesse momento apta a fazer o tratamento dessa coleta que teoricamente é seletiva, né? Então, a gente tem um momento, né, e eu não quero de forma nenhuma tirar nenhum valor de todos os avanços da sustentabilidade e da necessidade da gente tratar melhor a convivência e a existência da gente com o planeta. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, a gente tomou um choque de realidade que está obrigando a gente, às vezes, a dar um passo atrás para tornar as coisas viáveis, para ser pragmáticos, porque a gente está falando que, nesse momento, todo o planeta está olhando como que ele sobrevive no prazo imediatíssimo, né? Então, em quase todas as frentes econômicas da sociedade e, acima de tudo, da saúde, o tema contaminação pela Covid está predominando em relação a tudo. Então, nesse momento, um passo atrás com serenidade e com a visão de que, a partir de um momento menos anormal do que o atual, a gente tem que voltar a enxergar a sustentabilidade como um tema de primeira relevância. Mas hoje talvez não dê para a gente não dar uma interrompida ou uma retrocedida para poder avançar novamente depois. Então essa é uma visão um pouco pragmática, eu sei que ela provoca um pouco de incômodo, né? Mas também não adianta a gente fazer discurso bonito
que o empresário que está assistindo a gente fala o seguinte, meu, na prática, não é isso que está disponível, não é isso que fecha a conta do produto, não é isso que eu encontro no mercado, e o consumidor, nesse momento, está priorizando outras coisas e eu preciso dar essas outras coisas. O foco principal, mais do que também um chavão bonitinho, é foco nas necessidades do cliente. Então, não dá para a gente descartar qual é o foco principal do cliente. É entender e a gente se ajustar, óbvio. Esse processo de maturidade, ele também, a própria natureza não dá salto. Então, as coisas vão... Exatamente. Então, às vezes, você tem que dar um passinho atrás para dar vários para frente. Eu acho que é um pouco nessa linha, Carla. Sim. Sem diminuir a importância, no longo prazo, de que esses assuntos tenham que voltar a ser assuntos de primeira pauta, né? Vamos lá. Vamos, dá o seu próximo chute. Não, eu já te bombardeei tanto que a gente... Acho que o nosso próximo assunto, como último, a gente tem aqui a questão das cidades turísticas. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar as cidades turísticas para o último, porque ele é meio que um puxado, né? Eu tinha falado, eu falei algumas vezes sobre essa questão aí do normal e etc. E a gente está falando muito do delivery. E eu queria tomar um certo cuidado, Carla, de não simplificar a vida da gente de agora em diante, dizendo que tudo o que sobra para os nossos clientes é operar hoje no delivery e esperar abrir o salão. Tá? Uhum. Acho que é bem mais do que isso, né? E eu acho que essa diversificação toda de formas do cliente se relacionar com o estabelecimento, então, seja por aplicativo, por telefone, por WhatsApp, vai lá retirar, recebe em casa. Ele tem outros formatos que vão crescer muito, né? Então, o formato que a gente chama de grab and go, que é você pegar, você só passa no estabelecimento, está lá pronto um prato, um lanche na estante, na prateleira, no balcão, pega, paga e leva, né? Esse é um segmento que a gente acredita que vai crescer muito. A gente acredita que o drive-thru, né, onde você passa com o teu carro, ele tem também uma possibilidade grande. A gente tem visto muitas padarias fazendo isso, a gente tem visto o supermercado passando a fazer isso, a gente tem visto mais do que só os McDonald's e os Bob's fazendo isso, né? Então, eu acho que, obviamente, cada localização permite um tipo de serviço desses ou não, né? Porque ele não tem espaço físico, ou porque o consumidor não tem carro, né? Ou porque o consumidor está circulando na rua. Então, acho que cada um tem que olhar para o seu próprio umbigo e falar o que disso faz sentido para a gente. Mas o meu ponto o estabelecimento, ele tem que pensar todas as formas que fizerem sentido para ele tem que pensar em operar. O consumidor, ele sai, a gente não sabe exatamente no detalhe como vai ser daqui a um ano, mas ele sai de um choque todo desse, ele sai com predisposto a consumir de formas muito variadas. Ele sai incentivado a isso. Então, ele não vai ter a neura que ele tem hoje em relação à contaminação daqui a um ano. Só se acontecer uma catástrofe mais inimaginável do que o que já está acontecendo. Então, daqui a um ano ele vai estar menos preocupado. Mas ele vai ter se acostumado a consumir de outras formas, né? Até porque todo mundo está tentando muita coisa. Então, esse excesso de opções faz com que o consumidor vá consumir de formas também mais variadas. Por que a gente está falando isso? Porque a gente vai ter um mercado menor que, se os estabelecimentos estiverem hoje esperando que depois da reabertura o mercado vai voltar a ser exatamente o que ele era antes, ele vai tomar uma surpresa ruim pela frente, né? Ou então, seja, ele vai ele tem que estar preparado e com a compreensão de que delivery não é só
ou por telefone, ou por marketplace, ou pelo aplicativo próprio, não é só isso. Ele tem que estar consciente de que tem um guarda-chuva maior De opções. de opções do... É. E ele vai ter, por exemplo, eu até tinha escrito aqui que ele tem três pontos em que ele vai ter que estar preparado. Primeiro, ele vai ter que estar mais preparado para a tecnologia. A tecnologia, seja para ele comprar, seja para ele gerir, e especialmente seja para ele vender e atender, não é só vender, é também atender o cliente. A tecnologia ela vai fazer parte cada vez mais. O cara que falar, não quero saber de e-commerce, não quero saber de aplicativo, não quero saber de nada que tenha a ver com tecnologia, a comanda eletrônica é uma besteira, a integração com o caixa é uma besteira, tudo mais, ele vai ter um risco enorme de ficar inviável. Não é uma questão de preferência, é uma questão que daqui a pouco os concorrentes deles vão ser tão mais eficientes e tão mais adequados para o consumidor do que ele vai ficar inviável. Então, isso vai ser um dos fatores de seleção natural. Um outro ponto que eu coloquei hoje, eu acho que a gente sabe razoavelmente bem o que a gente tem que estar preparado em relação a como atender os clientes, ou em relação a quais são as preocupações do cliente, o que está na ordem do dia para ele voltar para o estabelecimento consumindo. Por exemplo, no topo, ele tem que ter a maior sensação de limpeza e higiene do estabelecimento possível. Ele vai ter que enxergar claramente, na hora que o estabelecimento reabrir, ele vai ter que enxergar claramente o distanciamento entre as mesas. Né? Não vai ser assim daqui a um ano, na minha opinião. Isso vai perder muita força. Mas hoje vai ser. Né? Ele vai ter que perceber que ele tem alternativas que encaixam no bolso dele. Né? Então, hoje, eu diria que está razoavelmente claro quais são os valores, ou os atributos, ou a hierarquia do que está na cabeça do consumidor para que o estabelecimento possa desenhar, possa definir o que ele vai fazer. Mas a gente não sabe daqui a um ano. Então, o segundo tópico que eu queria deixar como fundamental para o estabelecimento é: não pare de estudar um pouco, de ler um pouquinho, de buscar conhecimento, de participar de uma ou de outra live. E a gente, eu acho que faz umas lives bem legais. Eu acho que a iniciativa da ARPA é muito... eu também. Mas eu acho muito legal, mas, no fundo, se tiver a oportunidade de assistir alguma outra do setor, assista. Lives do Sebrae, da Abrazel. Eu acho que é necessário. Por quê? Porque daqui a alguns meses, essa hierarquia, essas coisas que estão movendo a decisão do consumidor, de onde ele vai comer, o que ele vai comer, quanto ele vai pagar, como que ele vai pedir, essas coisas vão sofrer mudanças pela própria mudança do quadro todo da Covid. Então, se você não se atualizar, essa conversa de hoje vai estar velha daqui a 6 meses. Aproveitando para dar uma indicação do Food Connection também, da Ana, é uma fofa também. Do Food Connection, muito legal, é muito legal. O meu canal no YouTube, Food Service com Sérgio Molinari, também. Excelente. Eu acho que assim, meu time assiste, curte e compartilha, porque eu sempre escuto que aprendem muito por ali. E dentro dessa ideia, né, então, de entender o consumidor, eu acho que é entender também sobre quais canais de venda o consumidor dele utiliza para comprar e que tipo de serviço que ele gosta de que forma ele gosta de ser atendido e de comprar. E talvez, se você me deixar mais de um minutinho, Carla, eu queria fazer um comentário sobre self-service, né? Sobre buffet, comida aquilo e etc. Eu escrevi, inclusive, um artigo hoje, vou publicar amanhã, que é o self-service não morreu e não morrerá. Né? Eu queria passar essa mensagem porque a gente está passando uma dificuldade tão grande e tem muita gente querendo anunciar ou decretar que o self-service morreu. O segmento não morreu. E vou falar pelo menos dois pontos fortes sobre isso. Um deles, o self-service no Brasil,
o segmento do food service, o tipo de estabelecimento, o tipo de serviço no food service com maior penetração. Ganha de todos os outros. Então, com mais de 60% dos consumidores, mais de 50% dos consumidores dizem que consomem habitualmente no self-service. Aí, quando a gente perguntou para o consumidor em quais tipos de estabelecimento ele vai voltar a consumir quando os estabelecimentos reabrirem, o self-service ainda é o segundo com maior penetração. O brasileiro tem uma baita identidade com self-service. O fato de se autosservir, a variedade, a montagem do prato como ele bem entende, a velocidade, esse conjunto todo, né, muitos outros atributos fazem com que o brasileiro se identifique muito com o segmento. Mas o segmento talvez seja o mais exposto, ou um dos mais expostos, e um dos que são mais interpretados como de risco por conta de contaminação. Ele vai sofrer um pouco mais e provavelmente ele vai sofrer mais limitações para operar do que outros tipos de estabelecimento. Tá? Mas, novamente, isso é muito dentro do período em que a gente está envolvido com Covid. Então, o que a gente tem sugerido a esses estabelecimentos é, primeiro, siga totalmente os protocolos que saírem no Rio sobre operação, não fuja deles, siga. Talvez até crie alguma solução própria sua. Eventualmente, até opere algum tempo sem o modelo de self-service tradicional. Talvez você vá ter que ter o buffet e alguém montando o prato para o consumidor, um funcionário, né, com distanciamento, com a sua higienização adequada. E leia o que vai acontecer nos próximos meses, especialmente quando baixar o terror, quando as coisas estiverem menos críticas em relação à segurança. Por quê? Porque o segmento ele tem muita identidade com o brasileiro. Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar, talvez, a vida do estabelecimento de self-service em fases. Uma fase imediata, que talvez ele até se desconfigure como self-service, né? Talvez seja até mais prudente. A gente teve essa discussão com o segmento de padarias, com a BIP nacional, uns 3 dias atrás, 4 dias atrás, ele discutiu exatamente isso com o Zé Batista, com o presidente da BIP. Nas padarias, talvez o melhor passo imediato talvez seja já pensar em sair com um prato formado, com um prato feito, ou com uma pessoa montando de acordo com o pedido do cliente. Talvez não valha a pena insistir tanto com o self-service tradicional na largada. Até porque a maior parte dos self-services não param em pé se eles estiverem vendendo metade do volume normal, porque ele vai ter uma limitação de 30% a 50% no máximo do que ele costumava vender, por espaço, por cadeira e tal. Então, só que não vamos matar o segmento por antecipação, porque se a gente começa a assumir uma postura de que o segmento morreu, a gente mata de vez. Isabel, eu acho que eu queria muito deixar essa mensagem para o cliente da gente, tá? Desculpa também. A Isabelle colocou esse modelo do delírio tropical. Nós já até fomos almoçar lá numa das coisas minhas. Então, que é um modelo que é um self-service, mas que tem alguém ali fazendo esse servindo. E você acaba... O cliente não tem contato com a comida, né? Porque tem aquele vidro ali de proteção. Talvez com um detalhe a mais ou outro, você já está dentro do que vão ser os protocolos de segurança, né? O distanciamento, eu vejo um pouco mais de receio, fica até a dica. Eu acho que a gente vai cair, mas a gente cair, a gente entra de novo. Não, eu ia só dizer... Eu ia só dizer que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado enorme com o consumidor. O consumidor em várias partes do Brasil que estão meio que reabrindo, ou abrindo